Olá, gente! Tudo bom com vocês? Vocês vão pegar esse slide aqui da apostila que está escrito Aula 2, História da Saúde Pública, ok? Já pegaram? Bom, quando a gente vê esse slide da história da saúde pública, a gente começa a perceber nos slides que eles começam a contar uma história de como funcionava a parte médica no nosso país e no todo mundo, tá? Então, primeiro a gente tinha medicina social, que a gente tinha um controle do corpo, que só preocupava no soldado ou trabalhador. Por quê? Eles pensavam em cuidar de quem trabalhava e me dava aquele recurso financeiro, tá? A gente tem o capitalismo, algo muito presente nesse cuidado, porque eu preciso de força de trabalho. Então, como eu ter uma força de trabalho, né? Como eu ter pessoas extremamente saudáveis trabalhando, se elas estão inerentes ao risco de adoecer. Por isso, o foco nessa medicina social. Então, a gente tem o investimento do capitalismo no biológico, tá? No somático e no corporal. Porque o corpo do operário precisa estar excelente para trabalhar. Então, imagina, gente, nós já temos esse conceito ali no capitalismo, na Revolução Industrial, de que o nosso trabalhador é comparado a uma máquina, né? O trabalhador que adoecia, nossa, gente, vocês não fazem ideia do preconceito que ele sofria nesse momento. Bom, então a gente tem nos anos 40 algumas condições para a emergência de medicina social. O que seria essa emergência de medicina social? A nossa emergência, tá? A nossa emergência em atendimento. Então, tinha que a saúde de todas as pessoas era um interesse societário, então era uma obrigação da sociedade proteger a saúde de seus membros, mas lembrem dos trabalhadores. As condições sociais e econômicas tinham um impacto social sobre a saúde e doença, então eles já começavam a perceber que as pessoas, né, de baixa renda, pessoas que não tinham tanto conhecimento adoeciam mais, e que as medidas deviam ser tomadas para a proteção de saúde, tanto sociais como médicas. Então, a gente tem o que eu falei com vocês, né, na aula passada, sobre a medicina curativista. O que é medicina curativista? A gente só pensa em curar, em cuidar quando a doença já existe. Estão vendo aí setinha passando aqui? E aí começa o pensamento de prevenção à doença, que se eu prevenir, a pessoa não vai adoecer. Entenderam? Então vem essa ideia curativista para a ideia de prevenção a doenças. Só que, como eu disse para vocês, quando a gente fala em prevenção à doença, o nosso país, ele oscilou muito. Ele começa a prevenir doenças para cura, só quer pensar em cura de doença, quebra, volta a pensar em prevenção. Então, a gente não tem tanto no nosso país essas políticas públicas inseridas no momento de prevenção e promoção, tá? Então, a gente começa a história da saúde dentro do nosso país pensando, né, na política pública, que é o quê? As diretrizes, as leis, né, as nossas referências teóricas para o cuidado de toda a nossa sociedade, que vem do recém-nascido ao idoso, mas com foco nos trabalhadores. Então, a gente tem uma construção histórica, política e social, pensando todo num contexto para atender todos os grupos sociais. O Estado, a sociedade civil, instituição de saúde, trabalhadores e empresas vão produzir os serviços de saúde. Então, pensem, todas essas pessoas aqui, né? Todas essas classes devem produzir saúde para a população no geral, com foco no trabalhador. Então, a gente tem de 1500 a 1889 no país que não tinha nenhum modelo de atenção à saúde. A gente tinha curandeiro, a medicina era liberal, tá? A gente não tem saneamento básico, não tem cuidado com a higienização de nada. E vem o saneamento da capital, o controle de navio e saúde de portos e novas estradas,
porque nós tivemos a chegada da família real no país. Então, antes da família real chegar, então pensem, a família real já vem com esse pensamento de cuidado, de prevenção. Olha aqui, ó, saneamento da capital. Controlar navio, por quê? Vocês sabem o tanto de doença que entrou no nosso país pelos navios, por não ter esse controle, que nós chamamos de controle sanitário da entrada dessas pessoas, tá? A gente tem essa foto, que foi nossa primeira aula, né? Se não me engano, o primeiro vídeo da primeira aula que fala sobre a revolta da vacina. Quem acertou? Parabéns! Então, a gente tem a revolta da vacina porque já pensa na prevenção e promoção à saúde. Na primeira aula eu conto a história, quando que começou, quando que não começou, ok? Então, a gente tem o nosso país passando por uma grande transformação. Nós temos a situação política e econômica crescendo muito em São Paulo, Minas e Rio, que é quando eu falo as capitais, as grandes metrópoles. A gente tem a Lei Eloy Chaves, que foi muito importante, eu já expliquei isso para vocês. A gente tem a construção das caixas de aposentadoria e pensão para os trabalhadores. A gente tem o governo pensando só em mediar conflitos e não cuidar. A gente tem, do lado nosso da saúde, grandes epidemias, cólera, malária, tuberculose, hanseníase, febre tifoide, varíola, a revolta da vacina, a gripe espanhola, o saneamento de cidades e portos. Então, essa situação de saúde de 1889 a 1930, que está aqui, tem que ser até 35, tá, gente? 36, 37, mais ou menos. Vocês podem observar tudo que eu contei nos 2 vídeos das últimas aulas. Esse slide conta, né, da intervenção do Oswaldo Cruz, da saúde pública, que ele vem com a campanha sanitarista, que é o quê? Prevenção e promoção à saúde. Eu já contei a vocês um pouco sobre a história do Oswaldo Cruz, que foi uma pessoa, um marco, uma figura importantíssima no nosso país para iniciar o controle dessas doenças. A gente tem a Era Vargas, né, que foi a nossa última aula, que eu falei um pouco do controle e a Seguridade Social. Aqui, ó. A Seguridade Social vai tratar sobre a seguridade dos trabalhadores. Porque Vargas, ele esquece um pouco, né, de cuidar das pessoas e deixa o cuidado pela categoria profissional. Lembram que eu disse que ele vai dividir em categorias profissionais, né? Então, ele está pensando extremamente no trabalhador. Olha o tanto de coisa que ele traz, ó. Ele tem a fim da política café com leite, então acaba a parceria que tinha Estado do Rio com São Paulo e Minas. Getúlio vai perder a eleição, mas vai assumir por uma revolta armada. Ele traz a lei trabalhista, tá, gente? A CLT, que foi algo muito importante, com a sua homologação em 1940. Porém, a gente só vê o quê? Vargas pensando no trabalhador. Ele esquece um pouco da saúde da população no geral. Então, a gente tem uma medicina liberal, hospital filantrópico, hospital extremamente lucrativo, tá? A gente tem a saúde pública, cobertura das áreas não cobertas pelo serviço tradicional. Aqui já é um pensamento em fazer saneamento básico, em cuidar das pessoas. Então, na era Vargas, igual eu falei com vocês, o nosso país, ele oscila muito em prevenção e não prevenção à saúde. E como Vargas só pensa em trabalhador, ele tem que cuidar desses trabalhadores, né? A gente tem a situação política, econômica e social, as eleições diretas, a liberdade de imprensa, agremiações políticas. Quando fala em liberdade de imprensa, vocês devem saber, ou já ouviram falar, né, que não podia, né, a imprensa publicar o que queria, tinha que o governo autorizar. E a gente tem o capital estrangeiro entrando no país, fazendo o quê? Investimentos financeiros para aumentar a nossa produção industrial, tá, gente? Bom, a gente tem também um período muito importante que vem de 1945 a 1964, que é a campanha sanitarista. Só que eles fazem medicina em grupo. O que, que seria medicina em grupo? Eles esquecem um pouco da prevenção e promoção. Aí lembram que eu disse que o país vai ter uma grave crise
por pensar extremamente no curativismo e o Brasil vai ter um rombo financeiro, porque tem menor investimento em saúde pública. E isso aumentou o quê? O atendimento de urgência e emergência. Então, o país começou a gastar mais com cuidados mais caros, né, com tratamentos e não com a prevenção. Então, a gente tem o que no nosso país? Uma quebra muito grande. A gente tem eu não posso falar o país não faliu, né? Eu não posso usar esse termo, mas eu quero que vocês associem assim, sabe? Então, teve um rombo financeiro muito grande. A gente tem diminuição do salário mínimo e, consequentemente, a população vai empobrecer e vem a desigualdade social, né, gente? Que é tão vista hoje em dia. Então, quando a gente fala lá que o país teve uma grave queda econômica, porque teve a indústria da doença, industrializou a doença, né? Então, eles só queriam ganhar dinheiro com a doença. A gente esquece um pouco dos modelos de saúde pública. Já em 1880 e 1990, a gente tem o quê? As pessoas pensando em revoluções e mudando um pouco sobre o pensamento do governo em atendimento à população. Então, a gente observa que as ações de promoção e prevenção vão acontecer, porque a gente tem alto custo com a saúde. E, juntamente a isso, então, gente, nós temos altos custos com a saúde, porque eu tenho um hospital, um modelo hospitalocêntrico. O hospital é o centro de cuidados, né? Só cuidava das doenças. Bom, então, indo um pouco mais adiante nessa história aqui da saúde pública, né? Do nosso país, a gente tem as políticas assistenciais e a importante participação da comunidade, né? Que vem aqui sociedade e comunidade, mesma coisa. O que a comunidade faz de importante aí? A comunidade mostra que o quanto é importante a participação dela. A comunidade fala onde precisa e onde não precisa de atendimento em saúde. Então, a gente tem a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Nós vamos aprender o que é Conferência Nacional, tá? Mais para frente. Aí vem a idealização da criação do SUS e tem a Assembleia Constituinte de 1988. O que é isso? A Constituição Federal. Na apostila, você só tem esse artigo 196 da Constituição Federal, que fala sobre a saúde, que é o direito de todos e dever do Estado, mas, para a gente entender como que o SUS foi criado de fato, só esse artigo aqui da Constituição não me dá base. Vocês vão agora assistir a próxima aula, que é só sobre a Constituição Federal e todos os artigos que são voltados à construção do SUS, para vocês entenderem que tudo o que acontece no SUS de atendimento, de procedimento, é pautado na Constituição Federal. Então, é algo que eu, enquanto cidadã brasileira, tenho direito, ok? Abraços e assistam o vídeo da Constituição Federal.